Então, voltamos com mais uma aula sobre geologia. Hoje, continuando o tema, a parte 2, fazendo uma abordagem sobre os fenômenos geológicos. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Pessoal, começamos falando sobre vulcanismo. Esse aqui é o tipo de vulcão mais comum de ser encontrado na superfície do planeta Terra, tá? São os vulcões que estão aí próximos às zonas de subducção. Por que isso acontece, né? Na verdade, é importante a gente entender também o fenômeno. Vulcanismo é quando o material magmático, a lava, né? Esse material aqui em estado de fusão, ele consegue atingir a superfície. Então, quando há um extravasamento de magma, a gente caracteriza como atividade vulcânica. Para acontecer esse extravasamento de magma, nós temos que ter fissuras, fendas na crosta que permitam a ascensão desse material. É bom lembrar que o magma que está no manto, ele está sob altíssimas temperaturas e altíssimas pressões. Qualquer fissura na crosta terrestre, ele automaticamente ascende nessas fendas e fissuras e chega à superfície. Tá? Onde que esses locais são mais comuns de acontecer? Em locais que tem choque de placas, como esse está sendo indicado aqui, o choque de uma crosta continental com uma crosta oceânica. Então está acontecendo o fenômeno da subducção, essa placa está mergulhando embaixo da crosta continental aqui e ela está sofrendo fusão. Isso faz com que a pressão de magma aqui aumente, né? E automaticamente essa colisão entre as placas, ela cria fissuras, fendas, fraturas na crosta que permitem esse material magmático ascender e, né, e ser expelido aqui na parte, né, externa, aqui em contato com a atmosfera. Então, automaticamente caracterizando a atividade vulcânica. À medida que esse material vai sendo expelido e vai esfriando, esse material vai se acumulando aqui, vai formando essa, né, concavidade, essa elevação aqui, normalmente na forma de um cone, tá? Nem todo vulcão tem o formato de um cone, tá? Isso depende muito do tipo de material magmático que está sendo expelido, mas normalmente esse material que vai sendo expelido aqui, ele vai se espalhando aqui nessa lateral e vai aumentando esse cone vulcânico. Vocês estão vendo aqui que além de lava, né, os vulcões também expelem grande quantidade de cinzas, fumaças. Isso é chamado de nuvem epiroclástica. Inclusive, em explosões vulcânicas, né, essa nuvem ela se espalha lateralmente a partir do cone vulcânico e ela tem temperaturas altíssimas, né, então é capaz de incinerar e queimar tudo que ela encontra pelo caminho. Às vezes as pessoas, né, incidentes de vulcanismo que aconteceram no mundo, as pessoas falam assim, a lava que mata as pessoas. Nem sempre, né, porque a nuvem piroclástica ela se espalha muito mais rapidamente. E como as temperaturas aqui chegam próximas de 1000 graus centígrados, então tudo que ela encontra pelo caminho, ela vai incinerando, ela vai queimando tudo, né? Então esse aqui é um vulcão bem clássico, está numa zona de subducção. Nós temos muitos vulcões ativos com essas características, vulcões aí ativos, né, com essas características, ao longo da Cordilheira dos Andes, né, onde está chocando a placa sul-americana com a placa de Nazca, tá bom? Gente, essa carga teórica que eu comentei com vocês, ela está colocada aqui. Tá? E depois vocês vão ter acesso a esse material, vocês podem dar uma olhada. Agora, só um comentário aqui anterior a essa imagem. Nem todo vulcão se encontra no limite de placas. Agora, a maioria dos vulcões ativos estão em limite de placas. Tá? Agora, quando os vulcões se encontram no meio das placas tectônicas, significa que a placa naquele local ela é pouco espessa, e além de ser pouco espessa, está tendo uma pressão de magma embaixo da placa, e essa pressão ela foi capaz de furar essa placa, né, e provocar ali um extravasamento de magma. Esse material magmático foi se acumulando, normalmente, tá? A gente vai encontrar isso no meio dos oceanos, né? Como, por exemplo, o vulcão Kilauea, né, que é encontrado no Havaí, tá legal? No meio do Pacífico. Então, aquele vulcão é do tipo que a gente chama de hotspot, que é um ponto quente na crosta, quer dizer, a crosta é pouco espessa, a pressão de magma foi muito grande embaixo, perfurou a crosta e formou, né, aquela ilha vulcânica, tá legal? No caso do Havaí, é um arquipélago vulcânico, são várias ilhas. Mas o que aconteceu ali? Existe uma pressão de magma, furou a crosta, né, a placa tectônica, ela anda, aí fura novamente, ela anda, fura novamente, então vai criando ali um alinhamento de ilhas vulcânicas, tá? Do tipo hotspots, que se encontram no meio das placas. Esses vulcões são exceções, mas eles são encontrados no mundo em alguns lugares, tá bom? Vulcanólogo, né, uma profissão aí, né, para quem não decidiu ainda por, né, qual carreira seguir. Quando eu falei dessa profissão, que eu lembrei de alguém que eu não vou comentar aqui agora, porque essa aula vai para o YouTube, né? Então, gente, olha aqui, os vulcanólogos são pessoas que normalmente são geólogos, né, especializados em vulcões, que estão monitorando os vulcões. Hoje, todos os vulcões ativos que estão, né, com possibilidade de entrar em atividade que seja,
estão próximos de algumas comunidades, eles são monitorados, porque os vulcões não entram em erupção de uma hora para outra. Antes de entrar em erupção, eles vão ser ativados aí por tremores de terras, né? Eles vão passar a expelir muito mais gases. Então, hoje, a ciência já tem uma previsibilidade para as atividades vulcânicas. Então, é possível você prever com exatidão aí de semanas, né? Talvez de uma semana, uma possível erupção vulcânica. Então, dessa forma, as pessoas são avisadas nas proximidades dos vulcões e as áreas são esvaziadas, são evacuadas, tá? Para evitar um grande acidente, como já aconteceu em vários, né, eventos dessa natureza no passado, como, por exemplo, né, a clássica história de Pompeia, que foi coberta por lava vulcânica na Itália, né? E hoje é uma das áreas visitadas na Itália, até como área turística, e todo mundo foi coberto ali, foi, né, cristalizado em meio às rochas que se formaram pelo magma. Tá bom? Pessoal, esse aqui é o ciclo do fogo, esse aqui é o ciclo do fogo do Pacífico, né? Vocês podem perceber que ao longo, tá, da placa do limite da placa do Pacífico, há uma grande concentração de vulcões ativos. A gente chama de ciclo do fogo do Pacífico, que é a maior concentração de vulcões ativos do globo, tá? Agora, por que os vulcões estão aqui? Porque na borda dessa placa, quase sempre você tem uma zona de choque de placas com zonas de subducção, como eu já havia explicado para vocês. A exceção é esse vulcão aqui, ó, que aparece aqui, o Kilauea, né? Aparece no meio da placa tectônica. Ele está no Havaí, é aquele vulcão do tipo hotspots que eu comentei com vocês, tá? Agora, quando você pega a costa do Pacífico, você pega o limite da placa tectônica do Pacífico, é isso aqui, ó. É o choque de uma crosta oceânica com uma crosta continental. E o mergulho dessa crosta aqui provoca um aumento de pressão, derretimento parcial de magma aqui. Esse magma acende e forma os vulcões ativos aí ao longo, né, dessas cadeias de montanhas litorâneas, né, que são encontradas aí ao longo do Pacífico, tá bom? Pessoal, passando para mais uma temática, eu vou falar um pouco aqui sobre, né, terremotos, abalos sísmicos. Vou deixar também essa teoria depois para vocês, né, consultarem, tá, e fazer as devidas anotações, mas terremotos, abalos sísmicos são tremores da crosta, né, são vibrações da crosta. Essas vibrações são mais frequentes e são mais intensas nos limites de placas, tá? Independente de ser limite de com choque, com separação ou com movimento transcorrente, todos eles são considerados áreas instáveis com grande ocorrência de terremotos. Agora, os terremotos também podem acontecer no meio da placa, tá? E geralmente esses que acontecem no meio das placas tectônicas, eles são de menor intensidade e são com menor frequência. E esses normalmente estão ligados a acomodações de camadas ali na crosta, tá? Onde há locais ali que no passado houve choque de placas e tem muitas fraturas e falhas, mas que hoje, né, é o meio da placa, então de vez em quando há algumas acomodações de camadas que podem gerar pequenos tremores, tá? Agora você fala assim, por que tem essas acomodações de camadas? Olha, em função, né, ao longo do tempo geológico, de um desgaste na parte de cima da placa, vai havendo um alívio de pressão, né, de peso sobre a placa tectônica. Então, ali, para reequilibrar a placa, ela normalmente vai sofrendo pequenas acomodações, tá bom? Então, isso pode gerar pequenos tremores de terra. Esses tremores, eles são medidos por uma escala chamada escala Richter, tá? Ela é uma escala infinita, mas normalmente a gente espera que os tremores estejam compreendidos entre 0 e 10 pontos na escala Richter. Por quê? Porque como ela é uma escala logarítmica, cada um ponto que sobe nessa escala, o tremor aumenta em 10 vezes, né? Vamos lembrar que o logaritmo é na base 10. Tá? O tremor mais intenso já registrado na história da humanidade foi no Chile, em 1950. Tá? Próximo à costa do Chile, aconteceu lá em Oceano, mas teve forte repercussão dentro do continente, né? dentro da área continental. Ele foi de 9,5 na escala Richter. E os tremores mais intensos que aconteceram nos últimos anos, eu vou falar de alguns aqui, vocês de repente vão lembrar. Aquele que aconteceu no Japão, tá? Aquele tremor de terras foi de, se não me engano, foi de 8,9 na escala Richter, tá? Então foi muito intenso, tá? Aquele que aconteceu no Japão em 2011, que provocou aquele grande tsunami também, o epicentro dele foi lá no oceano, né? O que desencadeou, além do grande terremoto que chegou na costa japonesa, também um tsunami, que a gente vai até falar depois sobre o processo de formação de tsunami, tá bom? E outro evento mais recente que aconteceu foi do Haiti, em 2010. Aquele terremoto foi considerado um dos mais mortais da história da humanidade, ele foi de 7 pontos na escala Richter. Veja que o tremor no Japão, ele é quase 100 vezes mais intenso que o do Haiti. No entanto, o do Haiti matou muito mais pessoas, né? Por que isso acontece? Geralmente, tá, gente, o do Haiti, ele foi em áreas mais pobres, onde as pessoas estão menos, né, preparadas para lidar com esses eventos, as construções são mais precárias. Aquele terremoto no Haiti, ele provocou o desabamento de muitas construções, muitas pessoas foram soterradas, foram, né,
cobertas por escombros de construção. Então, a mortalidade daquele caso ela foi aumentada por fatores sociais, né, pela falta de condição, pela falta de infraestrutura do país. Já no caso japonês, é o contrário, né? A destruição provocada pelo tremor, no caso do Japão, ela foi minimizada pela boa infraestrutura que o Japão tem. Depois eu até mostro para vocês um pouco desses avanços na área de engenharia que conseguem, né, minimizar os efeitos de um terremoto. Tá bom? Outra coisa que é interessante você saber é que existe o epicentro, né, do terremoto e o hipocentro. Qual que é a diferença? Todo e qualquer terremoto, ele começa dentro da crosta, tá? Ele tem uma origem interna, né? Ele é desencadeado ali por movimentações internas, ou seja, por um choque de placas, um atrito da placa, mas internamente na crosta. Então, aonde esse tremor, essa onda sísmica, ela vai se propagar na crosta, tá? Onde ela aflora na superfície, a gente chama de epicentro, e normalmente é o local onde o terremoto tem maior intensidade, tá? Então, é no epicentro. E a partir daquele epicentro, essa onda ela vai se propagando lateralmente também. Então ela vai perdendo intensidade. Então no epicentro é normalmente onde ela tem maior poder de destruição. O hipocentro é justamente onde esse tremor teve origem no centro da crosta, internamente na crosta, tá? E normalmente, né, nós vamos ter aí, o que é normal de acontecer, o hipocentro ele está abaixo do epicentro, tá? E o epicentro é o local logo acima, na superfície, onde o tremor aflora. Tranquilo? Não sei se eu me fiz entender totalmente. Passando aqui um pouquinho para frente, isso aqui foi o terremoto que aconteceu na Califórnia em 1979. É normal, quando você tem grandes tremores de terra, provocar essas rachaduras no solo, tá? Essas fissuras. Aí as pessoas falam, se eu for lá nesse local, eu vou enxergar essas fissuras? Não, porque isso aqui é solo. Então, passado alguns dias, o que vai acontecer com essas camadas de solo? Elas vão se acomodar e praticamente essas fissuras vão sumir, porque isso aqui não são rochas, né? Então não são rachaduras em rochas. Então, passando um pouco para frente, é normal quando você não tem uma construção que ela é feita, né, para conseguir, não é uma construção adaptada para vibrar, para receber, né, vibrações. Quando acontece um terremoto de grande intensidade, as fundações elas são rígidas e elas vão ser quebradas e as construções vão ser derrubadas. É isso que potencializa os desastres quando eles acontecem. Tem determinadas construções que são feitas para balançar. Eu vou te dar um exemplo, né, de uma construção que é feita para balançar no Brasil. Pontes, viadutos, né, porque os carros estão passando, isso provoca vibrações. Eu não sei se você já ficou em cima de um viaduto quando está passando o caminhão, por exemplo, com carga. Quando você vai a um estádio de futebol, muitas pessoas pulando e gritando ali, aquelas colunas, elas mexem, aquelas construções são feitas para balançar. E é baseado nisso, né, com construções parecidas com essas, que são feitos os prédios em países mais desenvolvidos, aonde tem uma certa frequência de terremotos, como é o caso do Japão. Tranquilo? No Brasil, a gente não aplica esse tipo de tecnologia para construir prédio, né? Por que não? Porque a gente, normalmente, os nossos tremores são de baixa intensidade, normalmente. Pode acontecer um tremor de grande intensidade? Até pode, mas normalmente são de baixa intensidade. Então não há necessidade de você construir, né, fazer construções que são caras, tá? Que resistam ou que tenham uma capacidade certa de dilatação, vibração ali. Isso é uma necessidade de um país como o Japão, por exemplo, como o Chile, né, como a costa oeste da América do Norte, nos Estados Unidos. Então aí sim é interessante aplicar esse tipo de tecnologia porque ela encarece as construções, tá legal? Gente, isso aqui é um mapa de zonas de risco sísmico, tá? Vocês podem perceber que na América do Sul o risco sísmico é muito grande na costa oeste. Tá? Agora, na costa leste, onde o Brasil está, quase não tem risco sísmico, com exceção desses lugares, alguns poucos lugares no território brasileiro. Eu vou explicar por quê. O Brasil está no meio da placa tectônica, que é um lugar de relativa estabilidade. Isso aqui, ó, essa zona de alto risco, ela coincide com o choque entre a placa sul-americana com a placa de Nazca. Então, esse choque de placas torna essas áreas muito, né, propícias a ter terremotos. Eles acontecem com maior frequência e com maior intensidade, tá? Passando aqui um pouquinho adiante, isso aqui é uma simulação da placa sul-americana, só para a gente ter uma noção. Aqui a placa sul-americana chocando com a placa de Nazca, tem as ondas de subdução. Às vezes, o atrito dessa placa com essa placa aqui, né, que é a placa continental com a placa com a crosta oceânica, né, da crosta continental com a crosta oceânica, esse atrito pode gerar vibrações, essas vibrações se afloram, né, aqui no continente. Agora, o normal de acontecer é mais na proximidade do limite de placas.
Agora, vocês percebam que o oeste do Brasil, ele tem uma maior probabilidade de acontecer terremoto também. Por que tem uma maior probabilidade? Porque aquele terremoto que acontece aqui no limite das placas, ele pode ter uma repercussão na parte oeste do Brasil, que é a parte mais próxima do limite entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Né, outra questão aqui interessante, porque apesar do Brasil estar nessa parte da placa, que é o meio da placa tectônica, aqui no meio da placa também tem muitas fissuras, muitas rachaduras, que não são as falhas e fraturas do nosso território, provavelmente de choques de placas pretéritos em configurações, né, de placas tectônicas totalmente diferentes de hoje. E é até bom a gente lembrar que no território brasileiro já teve cadeias de montanhas, já teve choque de placas, mas numa configuração territorial muito anterior, numa configuração continental muito anterior a essa que nós temos hoje. Só que nós temos como herança disso muitas fissuras, muitas fraturas, né? Muitas falhas geológicas dentro do território brasileiro. E onde tem essas falhas e fraturas são pontos de fraqueza na crosta, a gente fala assim, e são locais mais propícios para ter acomodações de camadas ali, para ter reajustes na crosta, mesmo na parte central. Isso são motivos de ter terremotos no Brasil também. Tá? E normalmente os terremotos no Brasil vão ter esse motivo, né? Que ou é uma acomodação de camadas em áreas de falhas e fraturas, ou vai ser o reflexo de um grande tremor que teve início lá no limite da placa, e esse tremor foi se propagando até chegar ao território brasileiro. Mas normalmente esses são de baixa intensidade, tá? Gente, aqui é só um slide aqui mostrando, né, mais ou menos a tecnologia que o Japão utiliza para construir prédios, para construir, né, construções que resistam a essas vibrações sísmicas. Normalmente eles constroem aqui, ó, eles fazem as construções em cima de roletes aqui, tá? Roldanas aqui. Por quê? Caso haja uma vibração lateral aqui, essa construção ela tem capacidade de deslocar sobre o solo aqui, né, sem quebrar, sem romper as bases da estrutura. E outra coisa que eles fazem também, além, né, dos roletes, são as molas, né, para absorver parte do impacto. Então, quando acontece uma vibração no solo, essas construções elas balançam, mas a base, a estrutura da base dela não é rígida, né? Então isso dá para ela uma certa o quê? Maleabilidade sem romper, sem quebrar, né? Sem quebrar a estrutura. E outro tipo de tecnologia que eles utilizam muito lá é um sistema de pêndulo, mas isso para as construções mais elevadas. Não sei se você já subiu um arranha-céu, normalmente até o vento balança um arranha-céu. Então, como funciona o sistema deles lá no Japão? Além deles terem toda essa estrutura na base de uma construção como essa, que é muito elevada, né? Que esse aqui é o Yokohama Landmark Tower, né? Ele é um prédio muito alto, né? Construído lá, né, em um país com um alto risco, né, de terremoto, com grande probabilidade de terremoto. Então, como eles fizeram? Fizeram todo um sistema desse aqui na base, e ele, além disso, ele tem um sistema de pêndulo, né? Quando a construção ela pende para um lado, eles têm um sistema de pêndulo que ele vai fazer o contrapeso, né, no sentido contrário. Então, um sistema de pêndulo aqui na parte central do prédio que ajuda e diminui muito né, o balançar dele. Tá legal? No caso de terremoto. Não sei se me fiz entender nessa questão dessa explicação. E outra questão interessante de comentar aqui é que terremoto não é previsível. Nós não sabemos quando que vai acontecer um terremoto, diferente do vulcanismo que hoje a ciência já consegue dar uma certa, né, previsibilidade para ele. Aqui os terremotos não têm. Agora você fala assim, mas no Japão eles avisam antes que os terremotos aconteçam. Mas esse aviso que é dado no Japão é um alerta, não é um aviso, não é uma previsão. Porque o Japão ele tem sismógrafos espalhados em todo o território. Então esses sismógrafos eles servem para captar o terremoto mais próximo do epicentro. E quando um sismógrafo desse capta, né, uma grande vibração, ela dispara no país inteiro um sistema de alarme. Então as pessoas elas têm aí um prazo aí de 30 segundos, no máximo 1 minuto, para o quê? Para até que a vibração chegue até a localidade que ela está. Mas só 1 minuto não dá para nada, dá. Porque, gente, no Japão as construções são muito preparadas, né, para não cair. Então o que a pessoa tem que fazer no caso de um alerta de terremoto? Ela tem que se refugiar debaixo de uma mesa, né, debaixo de uma marquise de porta. Por quê? O que pode acontecer se tiver uma grande vibração num prédio como esse aqui, o prédio não vai cair, mas começa a cair reboco de teto, né, lâmpada, então pode cair as coisas, pode cair coisas cortantes, né, janelas, essas coisas sobre as pessoas. Então o que as pessoas têm que fazer? Elas têm que se proteger nas construções. E lá no Japão as pessoas são treinadas, né? Elas são orientadas para reagir em caso de terremoto, em casos como esse. E tudo isso, gente, minimiza muito, né, os danos provocados por um terremoto. Vão lembrar que o terremoto no Haiti foi muito mais fraco que o terremoto no Japão, e o terremoto no Haiti matou lá 250 mil pessoas, um terremoto muito mais forte, 20 vezes mais forte no Japão,
ele vitimou 20 mil pessoas, e sendo que boa parte dessas 20 mil pessoas, na verdade, nem foram mortas pelo terremoto, foram mortas pelo tsunami, que é um fenômeno muito mais complicado de lidar. Tá legal? Então, passando um pouquinho à frente, eu coloquei aqui, tá, depois para vocês darem uma olhada, uma explicação sobre terremoto no Brasil. Vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Mas eu explico tudo isso aqui, que ele é feito muito mais, ele é provocado muito mais por acomodações de camadas, tá? Por esses alívios de pressão que acontece aí, né, em função de erosão, né, de retirada de material que a natureza vai tirando de um local e colocando sobre o outro. Automaticamente, esse local que perdeu peso, há um alívio de pressão, então as camadas ali podem, né, sofrer um reajuste. E o local que recebeu o peso também pode sofrer algum tipo, né, de reajuste. Quando tem essas movimentações na crostas, né, essas movimentações aí em áreas de falhas e fraturas, essas movimentações verticais lentas provocadas por alívio de pressão, esse fenômeno a gente chama de epirogênese. Eu até conceituei ele aqui para vocês, tá? São pequenas e lentas movimentações verticais de parte da crosta por um ajuste isostático, né, por uma busca de equilíbrio. Esses conceitos são interessantes, são importantes de serem analisados, tá? E quando tem uma epirogênese, né, ao longo, ela é um processo lento que vai acontecendo ao longo, né, da evolução geológica e geomorfológica do relevo, né, de uma localidade. E essas movimentações verticais que podem acontecer dentro da crosta, né, de forma horizontal e que acontecem no Brasil, elas podem provocar pequeno desnivelamento do relevo. Pode ser uma parte pode subir um pouco, uma parte pode descer um pouco. A parte que sobe um pouco, ela é chamada de rust, tá? E a parte que desce um pouco, ela é chamada de graben. Eu coloquei isso aqui também de forma conceitual, eu vou te mostrar isso aqui na natureza, como se dá. Olha essa imagem aqui, tá? É claro que eles estão aqui colocando essa fissura, ela não é visível, ela foi só desenhada aqui para vocês, mas olha aqui como que essa parte do relevo está um pouco mais alta, e essa parte aqui, ela sofreu uma espécie de um afundamento. Agora, por que acontece esse afundamento? Porque aqui tem falhas geológicas, tem quebras rochosas aqui que permitem essas pequenas movimentações. E uma pequena movimentação numa área como essa aqui pode gerar um sismo, né, de baixa intensidade que pode ser sentido nas localidades, nas proximidades, tá? Então esse é um tipo de evento geológico que pode acontecer no Brasil, tranquilo? Olha aqui um exemplo aqui esquemático, só para você entender. As estruturas rochosas estão quebradas. Então, aqui, quando você tem uma quebra como essa aqui, é uma fratura, mas quando ela desliza uma em relação à outra, ela se transforma numa falha geológica. E quando há uma movimentação nessas áreas de falhas e fraturas, a parte que desce aqui, ó, ela é chamada de graben, né, e a parte que fica mais elevada é chamada de rust. Tá? Então, se você tem superfícies assim no Brasil, depois eu vou te exemplificar com uma aqui que vocês conhecem bastante. Olha um paredão rochoso, tá? Isso aqui, olha, só uma pessoa na escala, só para vocês verem que houve um desnivelamento aqui das camadas rochosas numa área de falha, de quebra estrutural. Percebam que a camada de rocha aqui, como que ela desalinhou, né? Então tá nítido, isso aqui não é montagem, né? Isso aqui é uma coisa visível na natureza, ó. E a estrutura, ela sofreu uma acomodação, uma pequena movimentação ali em função dessas falhas, dessas quebras rochosas que acontecem, tá legal? E um exemplo disso que eu falei com vocês, nós vamos ter aqui no Vale do Paraíba do Sul. Isso aqui é uma foto do Vale do Paraíba do Sul, é onde está ali, né, o eixo Rio-São Paulo, onde está a Via Dutra, né, a principal área industrial hoje do Brasil, e o antigo Vale do Café. De um lado do Vale do Paraíba, você tem a Serra da Mantiqueira, que é um rust, tá? E do outro lado você tem a Serra do Mar, que também é um rust. E o vale, justamente onde o rio corre, né, ali é um graben, né? Então, só indicando isso aqui para vocês. A ideia de rust graben. Olha o esquema aqui mostrando isso para vocês aqui, tá? O rust é a parte mais alta, né? O graben é a parte mais baixa. Só como curiosidade para vocês, tá? O Pantanal Mato Grossense, ele é uma área afundada entre o Brasil e a Cordilheira dos Andes. Então, no passado, o pessoal sempre buscou uma explicação para aquela área afundada no meio do continente, muito plana, né? E hoje se sabe que ali, ó, talvez o soerguimento até da própria Cordilheira dos Andes provocou ali algumas falhas e fraturas na crosta e permitiu um afundamento da crosta ali, compensando, né, o aumento de peso ali do lado. Então, formou ali o Pantanal Mato Grossense, mas também houve uma ajuda para formar o Pantanal de um certo afundamento tectônico, tá? A gente chama esses locais também de fossa tectônica. Não vou confundir isso com fossa oceânica. As fossas tectônicas são geradas aí em áreas de graben, né, em áreas de afundamento ali, em falhas de estruturas geológicas. Normalmente, quando você encontra, por exemplo, uma área de depressão absoluta que estão abaixo do nível do mar, normalmente elas são geradas também por um afundamento tectônico, uma área de graben também, tá legal?
Aqui, gente, só falando um pouco mais sobre terremoto, o terremoto no Haiti é interessante, tá? Esse aqui foi, né, um tremor de 7 pontos na escala Richter, está mostrando a localidade dele aqui. Agora, por que o Haiti teve esse terremoto? Tá aqui, ó, essa imagem ela explica muito bem. O Haiti, ele está no limite entre a placa norte-americana e a placa do Caribe, e num local que essas duas placas fazem um movimento, né, um movimento tangencial transcorrente. As duas placas deslizam uma em relação à outra. Então, o atrito entre essas placas provavelmente foi o causador desse grande tremor, né, que atingiu o Haiti lá em 2010 e que provocou, né, e tem provocado um empobrecimento do país, destruiu a infraestrutura do país, e o país sofre até hoje, né, com os danos provocados por esse terremoto. Eu falo que o terremoto no Haiti, além de ter matado 250 mil pessoas na época, vem matando as pessoas até hoje de fome, de miséria, de doenças proliferadas no país por falta de infraestrutura, né, existente, tá legal? Isso aqui, quando acontece um tremor de grande intensidade, pouco tempo depois começa a ter reflexos de tremores menores, tá? Aqui está falando que houve de 7 pontos na escala Richter aqui, com o epicentro aqui, e depois houve outros dois, né, de 5,5 e de 5,9, que não é um tremor fraco. O que isso acontece? Quando tem um grande tremor de terras, ele provoca um desequilíbrio na crosta. Então é normal que haja outros tremores depois, por quê? Porque as camadas vão começar a se reequilibrar, vão começar a se reajustar internamente na crosta, devido a até danos que o primeiro tremor de terra provocou, tá legal? A gente chama de tremores aí, né, secundários, tá bom? Gente, tem esse site aqui norte-americano que ele registra e é atualizado de tempos em tempos, rápido, as atualizações são diárias aí, a cada hora, eles atualizam todos os tremores de terra que aconteceram no globo nas últimas horas, na última semana, no último mês. É interessante esse site. Vou clicar nele aqui para ele abrir. Vocês podem consultar esse site aqui, tá? Ele atualiza aí os tremores que aconteceram nos últimos minutos. Olha, perceba que aquela região do Haiti ali, ó, já teve tremor aqui, né? E aqui mostra a intensidade do tremor, né, a profundidade dentro da crosta foi de 4,6, tá? Aqui foi em Cuba, né? Aqui está mostrando outro vermelho aqui, ó, de 3,2, tá? Aqui tremores maiores, ó, de 5,0, tá? Aqui, ó, provavelmente aqui no Equador, aqui, né, dando Peru, esse aqui, ó, de, né, 45,9 quilômetros de profundidade na crosta, tá, o hipocentro dele, e ele teve 4,6 na escala Richter, né? Então esse aqui é interessante, esse site aqui, depois, vocês, com curiosidade, vocês podem navegar nele, eu vou deixar aí para vocês, tá? O tremor que aconteceu no Japão, ele foi de 8,9, tá mostrando aqui, o epicentro dele foi aqui no Pacífico, tá? E ele foi gerado, tá, pelo choque, tá, da placa do Pacífico, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui, com a placa norte-americana. É engraçado você falar na placa norte-americana, mas parte do território japonês está na placa norte-americana, parte da costa japonesa está na placa eurasiana, uma parte aqui próxima à costa, a placa das Filipinas, tá? Isso aqui é a placa da Birmânia, a placa indo-australiana. Então vocês estão percebendo, a placa do Pacífico aqui, a costa japonesa, o território japonês, ele está na junção de várias placas tectônicas, o que torna ele extremamente instável, tá? Esse mesmo tremor de terras aqui que aconteceu nessa região aqui, né, exatamente aqui bem próximo à costa japonesa, ele, além de formar esse terremoto que atingiu a costa japonesa, ele formou um tsunami que, além de atingir o Japão, ele teve repercussão aqui, olha, nos Estados Unidos, no Havaí, né, ele se propagou ao longo de todo o Pacífico, chegando até a costa do Chile. Só que normalmente, gente, eles vão perdendo intensidade quanto mais longe do epicentro, do local de formação desse tsunami, menor é a intensidade das ondas, né, do reflexo dessas ondas, tá? Aqui está mostrando aqui, tá, o epicentro dele, né, aqui ó, onde foi, e aqui está mostrando aqui justamente que 3 horas depois, né, 4 horas depois, 5 horas depois, ele chega ao Havaí, né, praticamente, tranquilo? Vocês vão vagando. Gente, aqui está mostrando aqui a distância do epicentro do terremoto para a costa japonesa, foram 130 quilômetros, tá? Pra vocês terem uma ideia, o tsunami que se formou aqui nesse epicentro, ele gastou mais ou menos, se não me engano, foi 5 minutos para chegar na costa japonesa. Eles têm um sistema de alarme contra tsunami, né, que avisou as pessoas na costa, mas mesmo avisando, o tempo foi muito pequeno, né, para a reação das pessoas no litoral. E as ondas foram tão altas que elas quebraram, né, elas pularam o quebra-mar que eles têm, as construções que eles fazem na linha de costa, justamente para conter essas ondas. Eles quebraram o quebra-mar, pularam o quebra-mar, né, provocando grande destruição. Tem muita imagem desse tsunami no YouTube, na internet, depois vocês dão uma olhadinha, tá? Eu não vou mostrar nessa aula, senão ela fica muito extensa, tá bom?
Isso aqui, ó, são os terremotos mais letais da história. 26 de dezembro de 2004, aquele que provocou o tsunami lá na ilha de Sumatra, foi de 9,1 de magnitude. Ele matou aí 227. Isso aqui está subestimado, tá? Eu acredito que a mortalidade desse tremor foi mais de 350 mil pessoas, sendo que as pessoas foram mais mortas pelo tsunami do que pelo tremor, tá? Esse aqui na China, de 7,9, matou 87 mil pessoas, tá? Em 2008. Esse aqui, 2005, 7,6, 86 mil pessoas no Paquistão. O Irã, 7,4, matou 50 mil pessoas em 1990. E do Haiti, de 7,0, matou 250 mil pessoas. Também está subestimado isso aqui com relação ao momento de colocado. Gente, e só explicando aqui para vocês como que gerou o tsunami, a placa do Pacífico se chocou com a placa norte-americana, houve um sorregimento do piso marinho nesse local, levantou uma grande lâmina de água, essa lâmina de água ela se propaga em todas as direções, tá? E em alto mar, essas ondas andam em alta velocidade, podem chegar a 800 km por hora, e quando elas chegam próxima ao litoral, próxima à costa, elas perdem velocidade e ganham altura, né? E aí que elas se tornam destruidoras, tranquilo? Passando aqui um pouquinho para frente, só para mostrar para vocês aqui. Está aqui o tsunami, né? Um termo japonês, significa onda no porto, tá? Ele pode ser gerado tanto por choque de placas, como eu mostrei para vocês, pode ser também gerado por um terremoto no piso marinho, ou pode ser gerado por uma explosão vulcânica no piso marinho também. Tudo isso pode, né, provocar essas ondas gigantes. Normalmente, tá? O piso marinho aqui é sorreguido, há uma movimentação aqui que gera, né, esse sorregimento da lâmina de água, ela se propaga em alta velocidade em alto mar, mas porém com pouca altura, e quando chega aqui próximo à costa, ela bate aqui no que nós chamamos de plataforma continental, aí ela ganha altura e perde velocidade, chegando à costa aí com altitudes aí, com alturas que podem chegar a 10, 12, até 15 metros de altura. Tá legal? Mas essas ondas não são destruidoras pelo tamanho dela, muito mais pelo volume de água, porque como que é uma onda convencional no litoral? Ela é uma crista de água. Como que é o tsunami? Ela é essa coluna de água muito mais extensa, né? Lateralmente, tá? Horizontalmente. Tranquilo? Então é um grande volume de água do tsunami que é destruidor. Isso aqui é só uma explicação, isso aqui é uma imagem até da formação do tsunami lá que atingiu a Indonésia em 2004. Está mostrando aqui justamente isso. Houve um choque de placas no fundo do mar, houve um sorregimento do piso marinho, né, gerou a propagação dessa onda aí, que chegou até 12 metros no caso lá da Indonésia. Lá, tá? E aqui, gente, por que o Brasil não tem esses eventos? Porque a gente está no meio de uma placa tectônica, numa área de relativa estabilidade, graças a Deus. Tá? Passando aqui um pouquinho à frente, esse tsunami que aconteceu lá na ilha de Sumatra, na Indonésia, em 2004, ele conseguiu atingir todas essas localidades aqui em volta, aqui, provocando alta mortalidade nessas localidades todas. Isso aqui foi uma reportagem imediatamente após o evento, mas estava subestimado a mortalidade em cada país. Aqui mostrando aqui na Índia, 7 mil pessoas mortas, 22.500 pessoas, aqui 45 mil pessoas na Indonésia, mas esses números aqui aumentaram muito. Só para vocês terem uma noção da propagação, ele aconteceu aqui na costa da Indonésia, né, e 15 minutos depois ele estava chegando na Indonésia. Não, desculpa, aqui chegou quase que imediatamente, mas 15 minutos depois chegando nessa localidade, aqui 1 hora depois chegando nessas localidades, 2 horas depois no Sri Lanka, aqui 3 horas depois na Índia, 6 horas depois na Somália. Muita gente fala assim, mas as pessoas não foram avisadas nas localidades que tem um tsunami, né, indo em direção a essas localidades? Gente, são todos países muito pobres, né, e muito precário o sistema de comunicação. Então, a maior parte das pessoas que estão na linha de costa ali não foram avisadas, foram pegas de surpresa, tá? Diferente da costa japonesa, que eles têm lá na costa japonesa um sistema de boias, né? E quando vem um tsunami, as várias boias que estão na linha de costa levantam todas ao mesmo tempo, significa que é um tsunami que está entrando. Então, normalmente, as pessoas são avisadas aí com antecedência de 5 minutos. Aí você fala, mas 5 minutos é pouco, mas é o suficiente, talvez, para muitas pessoas, né, conseguirem chegar em lugares seguros e se refugiarem em lugares seguros, né? Lugares mais altos, no caso do tsunami. Tranquilo? Então, isso é muito importante. Além do Japão ter um sistema que minimiza, né, os efeitos do terremoto, que são as construções bem feitas, e o sistema de alerta deles, eles também têm um sistema de alerta para tsunami. Tá bom? E só para fechar esse assunto aqui, só falando aqui rapidamente, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre a teoria da deriva continental, não sei se você já ouviu falar sobre essa teoria. Ela foi elaborada por um cientista chamado Alfred Wegener, um alemão, né? E ele publicou essa teoria em 1910. Foi um trabalho de muito tempo de pesquisa dele, tá?
e ele fez um levantamento bibliográfico anterior de trabalhos que trabalhavam com essas ideias no passado, mas que foram, né, praticamente descartados por falta de evidências. Então ele retomou esse trabalho e fez algumas elaborações assim, desse trabalho, algumas pesquisas, e chegou à conclusão, gente, que todos os continentes já estiveram juntos há 200 milhões de anos atrás, formando uma única massa continental que a gente chamava de Pangeia. E há aproximadamente 200 milhões de anos atrás, esses continentes começaram a se fragmentar, né, formando os atuais continentes. Hoje, essa teoria dele foi elaborada com base em evidências, né? Ela fala justamente isso aqui, ela fala da separação dos continentes, né, formando as atuais massas continentais. Tá bom? Agora, essa teoria dele foi elaborada com base no quê? Em evidências, no contorno dos continentes, né? Então, na concepção dele, ele pegou o mapa mundi, viu os recortes continentais e percebeu que havia, né, encaixes não muito perfeitos entre as massas continentais, de forma que os litorais dos países, por exemplo, da América do Sul e da África se encaixavam, o litoral da América do Norte e da Europa se encaixava. Então ele foi buscando o contorno encaixante dos continentes. Fala, mas é muito pouco para você elaborar uma teoria como essa. E, no entanto, também os contornos não são encaixantes né, totalmente perfeitos. Não são, mas vocês sabem que tem parte das nossas áreas continentais que hoje estão submersas em função do aumento do nível dos oceanos. Nós estamos vivendo um período interglacial e nesses períodos há uma elevação do nível dos oceanos, então cobre parte da área continental ali, ela está submersa e a gente não está vendo exatamente como eram esses continentes no passado. Tá legal? E outra evidência que ele buscou foram os estudos fósseis. Ele comparou fósseis, né, de vários animais em vários continentes e chegaram à conclusão que os continentes têm fósseis, né, de animais do passado comuns, né, espécies que viveram todos esses continentes comuns, ou, no entanto, até muito semelhantes. Tá? Então, essas evidências fósseis também foi uma busca, uma pesquisa que ele fez, tá, para fundamentar o trabalho dele. E outra coisa que ele também pesquisou foi a geologia, né, as evidências geológicas. Buscou, por exemplo, as semelhanças do litoral do Brasil geológicas com o litoral da África e percebeu que o tipo de rocha é o mesmo, a datação é a mesma, né, e fez essas comparações entre todos os continentes. E outra, né, pesquisa é com relação à fauna atual, à flora atual. Então ele percebeu muita semelhança entre as floras e faunas nesses diversos lugares, como vocês podem ter visto, né, podem perceber aqui, ó. Eles estão buscando aqui a lógica, por exemplo, de ter o avestruz aqui e a ema, e esses dois animais terem o mesmo ancestral comum no passado. Mas, porém, eles têm caracteres diferentes porque evoluíram em ambientes diferentes. Isso aí, né, quem fala sobre a evolução das espécies em ambientes diferentes, buscando as adaptações, aí nós vamos entrar na biologia, na teoria da evolução de Darwin, né? Então, olha aqui, gente, passando um pouco adiante aqui, essa teoria do Wegener, ela não foi muito aceita na época da publicação dele, tá? Agora, pouco tempo depois, a ciência vai descobrir e vai buscar ferramentas que vão elucidar muito melhor fatos que ficaram encobertos. Porque na época, imagina só, um cientista falar que continente está se separando, está andando por aí. Mas não tinham, na época, aquela noção, né, em 1910, eles não tinham noção sobre placas tectônicas. Então, quando surge essa teoria das placas tectônicas, quando o homem passa a conhecer mais sobre o fundo dos oceanos, que era um grande mistério em 1910, aí sim a ciência vai caminhando no sentido de dar credibilidade àquela teoria que foi elaborada em 1910. Na época, o Wegener foi ridicularizado pela comunidade científica, a teoria dele não teve validade, ela não teve aceitação, né, vamos dizer assim, mas quanto mais a ciência foi caminhando posterior, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com as novas tecnologias que nós temos aí, eles foram caminhando para justamente sacramentar, para justamente, né, apoiar a teoria da deriva continental. Olha essa evidência aqui que foi descoberta com pesquisas pós-Segunda Guerra Mundial. Gente, eles mapearam o fundo dos mares, tá, e descobriram que os fundos dos mares não eram grandes planícies, como eles imaginavam, que tinha uma grande cadeia de montanhas aqui, que é a dorsal oceânica, que era gerada no limite da placa divergente, que a gente já explicou. E uma outra coisa que eles fizeram, além de mapear o fundo do mar, foram buscar evidência aqui, por exemplo, ó, de datação. Eles dataram as rochas no fundo do mar. Então aqui está a dorsal atlântica, aqui está a América do Norte, tá? Aqui está a Europa. E olha o que eles fizeram, dataram as rochas até o centro do oceano aqui, de um lado e do outro. O que eles perceberam? Que as rochas aqui eram mais antigas, mais próximas da costa. Mas à medida que eles vão em direção à dorsal, as rochas vão ficando cada vez mais recentes. Aqui são milhões de anos, tá? De forma que aqui, ó, na dorsal, nós temos rochas sendo formadas hoje por atividade vulcânica. Então isso explica, né, a ideia da expansão do assoalho oceânico a partir da separação das placas tectônicas. E se as placas tectônicas se separam,
os continentes também podem ter sido separados, dando credibilidade a essa teoria, né, que é a deriva continental. E aqui justamente, né, mostrando aqui como que é possível uma fragmentação continental. Uma pressão de lava embaixo pode fraturar uma placa ao meio, como está acontecendo na costa oeste da África, como eu falei na aula anterior, né? Aí a placa vai se rachando ali, vai quebrando, vai formando ali vales, rift valleys que a gente chama. Esses rift valleys vão se separando, vai acumulando água, né? E vai formando aqui embaixo dessa água uma nova crosta. E esses lagos aqui podem se transformar em mares, né? E se ligar aos grandes oceanos. Então isso aqui explica a separação do Brasil da África e dos demais continentes, tá bom? E, enfim, aqui está a ideia da teoria da deriva continental. Vou disponibilizar um material para vocês também, mas eu explico aqui direitinho como que houve essa separação. Ela, né, provavelmente aconteceu, ela iniciou há mais ou menos 220 milhões de anos atrás, dando, né, a atual configuração nos últimos milhões de anos que nós passamos aí na história do planeta. E é bom lembrar que se essa teoria de fato for verdadeira, é bem provável que esses continentes continuem se separando, né, e que muitas teorias hoje tentam elaborar a ideia de que esses continentes podem se reagrupar novamente, formando uma outra massa única continental no futuro, uma nova Pangeia, mas talvez daqui a 150 milhões, daqui a 200 milhões de anos atrás, né? Daqui a 200 milhões de anos, tá bom? Passando aqui um pouco para frente, aqui é o ciclo de Wilson, mostrando justamente essa separação, né, a fragmentação continental e o reagrupamento, falando que essa questão da formação de supercontinentes, ela é cíclica, né, que na história do planeta, eles propõem, né, boa parte dessa teoria do ciclo de Wilson propõe isso, que na história do planeta Terra nós tivemos vários supercontinentes, tá? E que o último supercontinente e que existiu há 220 milhões de anos atrás. Existirão outros supercontinentes, tá? Mas não dá para remontar com precisão a história dos outros continentes anteriores a 220 milhões de anos atrás. E que são alguns lugares do globo que tem, né, fenômenos aí que elucidam um pouco, né, sobre a geologia que a gente já havia comentado. Aqui o choque de placas, né, entre uma crosta oceânica e uma crosta continental, aqui entre a separação, né, o choque entre uma crosta oceânica e continental aqui também, né, aqui no sul da Itália, aqui também a fragmentação do continente formando o Rift Valley na África, aqui a separação do mar Mediterrâneo, aqui a formação da cordilheira do Himalaia, né, e algumas outras mais aí. Então era isso mesmo, tá? E até a próxima aula de geologia, né, que não vai demorar muito. Então aguardem aí, daqui a pouquinho nós vamos estar dando outra aula dessa aí, tá? Dando continuidade às temáticas com o ciclo das rochas. Um abraço a vocês, obrigado pela atenção.